Olá, senhoras e senhores, aqui é Márcio Stantokovsky, seu homem branco heterossexual, defensor de valores liberais e conservadores de direita. E este é o Giro da Notícia RS, o seu jornal politicamente incorreto, sem mimimi, sem frescura, sem dinheiro. E a primeira coisa que eu tenho que explicar é justamente, este é um vídeo denúncia, porque esses idiotas úteis aqui, que foram filmados em Porto Alegre ontem, dia 24 de maio, eles são representantes exatos do que é o fascismo. Esse é um vídeo denúncia contra o fascismo, as atitudes fascistas desses idiotas úteis aqui. Eu tenho que explicar isso porque o YouTube já censurou 2 vídeos meus onde eu mostrei evidências históricas justamente do fascismo ser um movimento socialista, que nem esses idiotas úteis aqui, que são todos socialistas, e que foram doutrinados com os mesmos valores que os safados acreditavam. Um carniceiro da Itália, que eu não vou falar o nome dele, vou só chamar ele de carniceiro da Itália, por causa que eu quero evitar que o YouTube censure esse vídeo. Vou chamar só o carniceiro da Itália, defender os valores que esses caras aqui estão defendendo hoje. Ele defendeu os valores na década de 20, 30 e 40. O que significa que esses idiotas úteis aqui estão defendendo, olha só, o cara abrindo aqui a porta do carro da pessoa idosa, ameaçando pessoas idosas aqui. Esses caras aqui estão defendendo os valores que o carniceiro da Itália defendeu nas décadas de 20, 30 e 40. Eu vou mostrar evidências justamente para poder fazer denúncias. Isso aqui é uma denúncia, olha só. Eu vou mostrar aqui, evidência 1. Olha aqui, isso aqui, ó. Enquanto os caras vão rolando, eu vou falar das evidências. Justamente, evidência 1, a doutrinação nas nossas escolas e faculdades é real. Paulo Freire copiou os textos de Antônio Gramsci e doutrinou os nossos alunos nas escolas e faculdades. Isso é fato. Olha aqui, o que esses safados colocaram na cabeça do... Olha aqui. As desigualdades são causadas por elites capitalistas burguesas que oprimem o proletariado. E a solução é matar um monte de gente e criar uma ditadura totalitária em nome do proletariado. É a mesma coisa que esses caras aqui defendem. É a mesma coisa que o carniceiro da Itália defendia. Justamente. E tudo que isso para criticar o carniceiro da Itália e o maníaco da Alemanha. Eles defendem em Lenin, eles defendem em Joseph Stalin, eles defendem em Mao Zedong, que eles defendiam justamente a mesma ideologia que existe na doutrinação da escola de evidência 1, o carniceiro da Itália defendia. Então eles querem chamar a galera, sendo que eles defendem os mesmos valores do carniceiro da Itália. Vamos lá. Foi Vladimir Lenin quem definiu em 10 de seus 11 livros que justamente a luta de classes deveria ficar cada vez mais brutal ao nível de ser mais racista. Ou seja, esse é um vídeo denúncia, YouTube, esse é um vídeo denúncia contra essa atitude aqui. Não censure, não tire esse vídeo do ar, seus safados, porque essa atitude aqui é que merece aqui ser denunciada. Vai na delegacia, mostra esse vídeo. Aqui, ó. Lenin defendeu em 10 dos seus 11 livros que a luta de classes deveria ser cada vez mais brutal ao ponto de ser racista. Então aqui, as doutrinas e textos do Lenin são piores e com consequências históricas piores do que tudo que foi feito pelo maníaco da Alemanha e o carniceiro da Itália. Então aqui, a doutrinação socialista idolatra esses monstros igualmente genocidas com os mesmos valores e parece que está tudo bem. Vamos lá. Che Guevara, que pessoalmente mandou executar 1983 pessoas, mandou executar, fuzilar mesmo, muitas dessas apenas por serem homossexuais. Fidel Castro, que matou quase 1 milhão de pessoas em Cuba e tentou iniciar a Terceira Guerra Mundial com a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Joseph Stalin, que matou entre 20 e 40 milhões. E Mao Zedong,
que matou entre 60 e 77 milhões de pessoas. A doutrinação nas nossas escolas e faculdades é real. Essa é a evidência primeira. Vamos lá, evidência 2, que eu vou chamar a atenção aqui, que foi a biografia oficial, autobiografia que o carniceiro da Itália fez, fala sobre socialismo. Ele era socialista desde criança. Isso é a evidência segunda que tem no livro aqui, autobiografia. Ele fez parte do Partido Socialista Italiano por 13 anos. Isso o seu professor de história não conta, porque ele é um doutrinador socialista. Ele escreveu um livro socialista, Il Trentino Vedotto da un Socialista, que é o Trentino na visão de um socialista, onde ele explica como a cidade de Trento melhoraria com uma revolução socialista. É exatamente o que esses idiotas úteis aqui estão justamente defendendo. Revolução socialista. Senhoras e senhores, esses idiotas úteis aqui, eles são tão úteis, são tão idiotas e tão úteis que eles não sabem a quem estão servindo. Porque eles não reconhecem o crime que foi cometido contra eles, os quais foram doutrinados nos mesmos valores que o carniceiro da Itália. Esse é um crime que eles podem muito bem processar professores e doutrinadores. O carniceiro da Itália foi expulso do partido porque mandava mesmo em 1914. A história do carniceiro da Itália, que governou de 1922 até 1945 como socialista, não é contada por professores de história socialistas hoje. Professores de história socialistas escondem os fatos desses idiotas úteis aqui e doutrinaram esses caras justamente nos mesmos valores socialistas que eles defendem hoje. A história do carniceiro da Itália, essa autobiografia, o livro Il Trentino Vedotto da un Socialista, 5 jornais sindicalistas socialistas que o cara publicou por mais de 10 anos, inclusive um deles se chamava justamente de Luta de Classe, e adivinha só, o livro A Doutrina do Carniceiro da Itália fala justamente no capítulo 1, e ele conta a história do socialismo, e no texto 8, são textos pequenos, ele defende o socialismo. O carniceiro da Itália, que esses caras tanto querem chamar os outros, defendeu o socialismo, então é evidência histórica. Ele acreditava claramente que, isso está justamente no livro Trentino Vedotto da un Socialista e nos jornais sindicalistas socialistas. As desigualdades são causadas por essas elites capitalistas burguesas que oprimem o proletariado. E a solução de tudo? Matar um monte de gente, criar uma ditadura totalitária do proletariado. A doutrinação em nossas escolas e faculdades é real. Olha aqui. Evidência 3. Eu tenho que falar essas evidências porque elas vão te ajudar justamente no futuro, quando você quiser processar alguém, tá bom? Os textos, livros, discursos e filmes do carniceiro socialista da Itália são prova histórica de que o governo da Itália era, sim, socialista, só que com outro nome. O YouTube já deletou vídeo meu onde eu botei filme histórico, o carniceiro da Itália, justamente falando em filme histórico a declaração de guerra da Itália, onde ele fala que a Itália proletária iria justamente para a guerra contra as democracias, adivinha só, reacionárias. Exatamente. O carniceiro da Itália foi para a guerra contra os reacionários, as democracias reacionárias. Preciso falar outra coisa? E o YouTube deletou esse vídeo. E me deu um strike. O livro da doutrina do carniceiro da Itália, Evidência do Socialismo, tá? Esse é o texto 1, que ele conta a história do socialismo na Itália. Texto 8, que ele afirma que o movimento deveria ser socialista. E aqui, o filme histórico da Declaração da Guerra da Itália, onde genocida afirma em alto e bom tom que a Itália proletária iria para a guerra contra as democracias reacionárias.
Isso aqui é uma prova histórica, e esses caras aqui, que são contra os reacionários, que colocam o negócio falando que vão defender a democracia, não defende nada. Desde quando o socialismo defende democracia? Os textos, livros, discursos e filmes mostram o Carniceiro da Itália falando que acreditava justamente as desigualdades são causadas por elites capitalistas burguesas que oprimem o proletariado. E a solução dele? Matar um monte de gente e fazer um estado totalitário do proletariado. Exatamente o que esses idiotas úteis defendem. Esses idiotas úteis foram doutrinados nesses valores. Os valores de Lenin, os valores do Carniceiro da Itália e do maníaco da Alemanha. Vamos lá. Evidência 4. O governo da Itália de 1922 até 1945 esteve em total acordo com a ideologia socialista. Esses caras estão defendendo eles dizem ser antifascistas, eles estão defendendo exatamente, historicamente, o que o Carniceiro da Itália defendeu. Todos os partidos contrários foram caçados, houve censura, prisão arbitrária, execuções e minorias foram segregadas e exterminadas. Isso é socialismo. Isso é prova histórica. Prova histórica. Na economia, a ideia de conluio com grandes corporações significa que as empresas são completamente dependentes do serviço do Estado e só podem ter liberdade dentro do Estado e também lucrar com o trabalho privado. Igual a China. Igualzinho a China. Esses idiotas aqui defendem a China. A China é a maior representante, assim, do que o Carniceiro da Itália defendeu. Justamente. Conluio com grandes conglomerados. Grandes corporações. No governo, todos os membros do partido eram socialistas. Eles eram socialistas, isso é prova histórica. Os indicados se tornaram máquinas do Estado e do partido. Isso é socialismo. Isso é prova histórica. A história da Itália de 1922 até 1945 mostra o governo que acreditava de novo, esses caras defendem que as desigualdades são causadas as desigualdades foram causadas por elites capitalistas burguesas que oprimem o proletariado. E a solução que esses caras defendem hoje é a mesma solução que o Carniceiro da Itália tanto defendeu, que é justamente matar um monte de gente e fazer um estado totalitário do proletariado. A doutrinação das nossas escolas e faculdades é real. Esses idiotas úteis aqui estão defendendo os mesmos valores do Carniceiro da Itália. YouTube, esse é um vídeo denúncia contra isso aqui. Não delete esse vídeo, não censure esse vídeo, safado. Eu vou recomendar outros 3 vídeos desse canal aqui, para vocês entenderem como que eu estudei, como que eu pesquisei. Olha aqui. Qual é o parâmetro que policiais que se dizem antifascistas utilizam? A vanguarda da resistência conservadora. Isso aqui é perfeito, por causa que a vanguarda da resistência conservadora mostra como na Alemanha do maníaco socialista, como que justamente conservadores foram contra os socialistas da Alemanha em 1933 e os outros ditadores socialistas. Os outros ditadores socialistas é um vídeo muito bom. Ele chegou a ser censurado por um tempo do YouTube e o YouTube voltou com ele, mas é justamente um vídeo que mostra outros ditadores socialistas, as quais esses idiotas úteis defenderiam com unhas e dentes. Vivemos em tempos sombrios, onde a nova língua de 1984 é a desconstrução dialética que ensinam nas nossas escolas e faculdades. A pós-verdade é justamente ignorar os fatos históricos de que o Carniceiro da Itália foi
um socialista. E, justamente, eles são tão socialistas quanto os comunistas. E o duplo pensar. Duplo pensar é que esses idiotas úteis que xingam todo mundo de fascistas, eles defendem exatamente o que os fascistas faziam. Especialmente, evidência que é histórica, camisas pretas. Camisas pretas. Pretas e vermelhas. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Não esqueça de pegar as evidências que eu coloquei aqui, fazer uma denúncia justamente na delegacia. Então tá, senhoras e senhores, gostaram desse vídeo? Curtam e compartilhem e vamos para outros vídeos.